Beth mora na casa da sogra com o companheiro. Um dia, a sogra pede para Beth ajudar carregando as caixas de cerveja. Por fazer muito esforço, Beth começa a passar mal e acaba sofrendo um aborto espontâneo. Vou perder meu filho. Não! E foi aí que começou o meu sofrimento com ele. A gente, após o aborto, passamos a nos desentender, né? E a brigarmos, agressão verbal, agressão física. Ele chegava na minha casa bêbado, né? De madrugada, às vezes com a blusa suja de batom, perfume de mulher, e levava para casa uns LPs autografados por mulheres. Eu seguia ele na rua para ver para onde que ele estava indo. A sogra conta para Beth que seu filho está tendo um caso com uma mulher desconhecida. Segundo ela, seu filho conheceu a mulher dentro de um ônibus. A partir daí, Beth e o companheiro passam a brigar, ao ponto de se agredirem fisicamente. Eu só quero que você pegue as tuas coisas, arruma as tuas malas e vá embora da minha casa. Meu amor, eu te amo. Beth, para com isso. Beth, para com isso. Escuta, eu quero que você vá embora da minha vida, entendeu? Quando eu voltei para casa da minha mãe, né, eu fiquei muito depressiva, não comia, chorava muito, não saía. Para mim é como se a vida tivesse parado, né? E tentei procurar o Jonas para voltar, ele não quis voltar, isso me entristecia mais ainda, até que uma colega falou para mim: Beth, você tem que viver a vida, se arruma e vamos sair hoje comigo. Até que ela um dia me apresentou um amigo de um namorado dela, e eles eram usuários de droga, né? Haviam me oferecido várias vezes e eu recusava. Até que uma noite nós fomos para o hotel, e lá no hotel eu experimentei pela primeira vez a cocaína. Passei a fazer uso da cocaína. Depois de um ano consumindo drogas, Beth conhece duas mulheres que eram irmãs de um conhecido traficante. Começa a frequentar as favelas, onde conhece João, seu atual marido. João vivia no mundo do crime e passam a morar juntos. Para sustentar seu vício, Beth começa a traficar. Durante um tempo, a mercadoria que eu pegava com os traficantes, eu tinha que pagar e às vezes eu usava. E nisso que eu usava, depois eu tinha que pagar. E como não tinha dinheiro para pagar, muitas vezes, de madrugada, nós saímos dentro do carro e íamos pela Dutra afora assaltando trabalhadores, né? Para poder fazer aquele dinheiro e pagar aquela mercadoria que eu tinha pego, mas que eu havia consumido, né? Muitas vezes até perdia. A polícia dava batida, dava dura, como se chama, né? E levava. E numa noite, né? Um freguês, né? Viciado, ele chegou no ponto de venda de drogas com uma arma e queria negociar a arma. E eu negociei a arma com ele, né? Ele me deu a arma e eu dei, em troca da arma a ele, 10 papelotes de cocaína. A polícia chegou no bar, eles já desceram perguntando quem era a Beth. Aí eu falei: a Beth sou eu. Ele pegou pelo meu braço, com a intenção de me levantar, e falou para mim: você está presa. Aí eu puxei o meu braço, que eu era muito agressiva, eu era muito rebelde, né? Eu não tinha medo de nada, principalmente depois que bebia e se drogava. Eu puxei o meu braço e perguntei para ele: presa por que eu estou presa? Aí ele foi, pegou a arma e falou: por causa disso aqui, você está portando arma. Quem você é? A gente já chegou ao nosso conhecimento de que você é uma traficante, você vem comigo. Eu olhei para o meu marido não pôde fazer nada. Meu companheiro não pôde fazer nada naquela noite por mim. Eu entrei na viatura e eles disseram para o dono do bar que o dono do bar estava apoiando o tráfico ali, né? E pediu para os policiais darem uma dura no bar. Nisso que os policiais deram uma dura, achou também uma arma do comerciante, né? E levou eu e o comerciante presos, né? Fomos parar na delegacia e ali eu tive que conversar com os policiais, negociei para eles me soltarem. Eu fazia a corrente da saúde, que hoje é a corrente de libertação. Hoje, depois que a Jaciara já está praticamente curada, que veio outro problema, que foi o problema da Beth, né?
Até aí eu fui saber pelas pessoas que a Beth vivia nessa vida, porque no entanto eu não sabia. Eu fui saber já depois que ela já estava nessa situação, passado alguns tempos. Né? Eu aí tomei a decisão de eu ir para a igreja para fazer a corrente. E nesse meio tempo, foi como até já expliquei, até as pessoas, até na igreja eu falo isso, me veio um problema nessa perna, como eu nunca tive, que parece que já veio mesmo para ajudar eu fazer a corrente. Eu conheço a Beth há muitos anos, nós fomos criadas juntas aqui desde pequena. Aí era uma pessoa normal, uma garota normal, tudo normal. Até que então ela se envolveu no mundo do tráfico. Aí começou a traficar, virou prostituta, vivia presa. Até que uma vez estava em casa e vieram me chamar de madrugada para que avisasse a mãe dela que ela tinha sido presa. Ela vivia muito drogada, vivia no mundo do tóxico, da bebida, fazia as coisas que ela não era para ela fazer, não era por ela, era pelo que ela vivia. Né? Uma vez eu estava aí em casa e eu tinha uma amiga, que era muito amiga dela, que já faleceu, a Márcia. E a Márcia veio aqui desesperada procurar por mim, para saber onde que a mãe dela morava, para avisar que tinham levado ela, que iam matar ela. Ela já estava envolvida com droga, já vivia muito na noite, como eu também vivia na noite, só que nossos caminhos eram diferentes, porque a Beth tombou para o lado do crime, das drogas, envolvida com coisa muito pesada. Maria Lúcia passa a frequentar as reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus. Pela fé, ela creu que Deus poderia fazer a diferença na vida de Beth. Após eu ter sido presa, né, uma amiga levou ao conhecimento da minha mãe o ocorrido. Né? Foi quando a minha mãe, ela teve a dimensão da gravidade, que eu não só era viciada, como também estava traficando, estava fazendo parte do mundo do crime, né? E por ela ouvir a palavra do Bispo Macedo na rádio, ela começou a fazer as correntes, as campanhas na igreja para mim. E toda vez que eu chegava em casa drogada, ela me chamava para ir com ela na igreja, eu brigava, manifestava mesmo, não queria. Chamava os pastores, os bispos de ladrão, que eu não ia nunca botar o meu pé na Igreja Universal, que se ela quisesse, ela que fosse, mas que aqui na Igreja Universal do Reino de Deus eu nunca colocaria os meus pés. Mas manifestava mesmo, brigava com ela, dizia que ela estava perdendo tempo, que ela estava dando o dinheiro dela para os pastores, que aquilo não ia resolver o meu problema e que eu queria viver a minha vida, que ela não se metesse, porque eu tinha prazer naquilo. Eu gostava da noite, eu gostava do mundo do crime, eu gostava de usar cocaína, de beber, de fumar 7 maços de cigarro por noite, após beber e me drogar. Eu gostava daquele mundo. Eu não conhecia o dia, eu só conhecia a noite. A partir daí, Beth passa a ter síndrome de pânico. Achava a todo instante que alguém iria aparecer para matá-la. Até que uma noite um amigo meu, né, disse que tinham deixado num dos bares do ponto de droga uma lista na qual continha nome de pessoas para morrer. Era a segunda lista. Caminharam com ele uma distância de 300 metros e executaram ele. Descarregaram 2 pistolas nele. Poxa, e ele havia acabado de falar comigo. Para mim, foi a gota d'água. Eu já não tinha mais emocional para ver os meus amigos mortos. Nós éramos pessoas fora da lei. Eu já falei, todo mundo da lista vai cair, um por um. Entendeu bem? Um por Até um! que nessa noite, quando mataram o Barriga, eu estava com muita droga em cima de mim, escondida pelo meu corpo. Eu peguei tudinho na mão do meu marido. Falei para mim, chega. Pô, não quero morrer não. O próximo é a gente. Tá indo todo mundo da lista, essa lista é verdadeira, tá indo todo mundo da lista. Daqui a pouco é a gente, eu não quero morrer, eu tô com medo de morrer. Teve um dia que eu vi a situação já começando a mudar, né? Foi quando a Beth, eu estava no portão em pé, aí eu vi subindo a Beth com o sapato num dedo, o tênis cada um em um dedo, e o marido dela atrás, com as mochilas nas costas, e ela vermelha, parecia que estava no sol de 40 graus. Aí ela vermelha dizendo, mãezinha, mãezinha, chorando. Mãezinha, mãezinha, a senhora me disse que me chamou para ir na igreja com a senhora, não fui, mas a partir de hoje eu vou com a senhora na igreja. Eu falei, o que houve, Beth? O que houve? Mãezinha, mataram o taxista. Mataram o taxista na presença de todos nós. Aí foi quando ela passou a frequentar a igreja comigo. Ela foi indo,
Eu ia, ela ia também, chamava ela quando... muitas das vezes aí, ela já até me chamava, mãezinha, vamos tomar banho pra gente ir pra igreja. Eu dizia, mas o culto é às 7, Beth. Vamos mais cedo, pode não das 3? Aí vamos, a hora que você quiser ir. Beth entra para a igreja e vai se libertando a cada dia. O marido continuava na vida do crime. Segundo ela, sem sabedoria e sem ainda estar batizada com o Espírito Santo, descia até a boca e ficava ameaçando o marido de que se o mesmo não fosse embora com ela, ligaria para a polícia e para o batalhão, dando a roupa que ele estava e dizendo que o mesmo estava portando drogas. E ele sabia que ela era bem capaz de fazer o que disse. Vai lá, o trouxa, vai lá atrás dela. Valeu a pena. Valeu a pena buscar esse Deus tão maravilhoso, porque o que a gente passava na minha casa não era fácil. A situação foi um pouco, assim, para muitos, não foi tanto como eu, que sou mãe dela, de ver o sofrimento que a minha filha passava, eu querendo tirar ela daquele mundo perdido, e não tinha condição de fazer isso por ela. Então eu digo, Senhor, que valeu a pena buscar Deus, valeu a pena as correntes, valeu a pena o tempo de chuva, o tempo que eu peguei o sol, o tempo que eu fui de dia, o tempo das vigílias, valeu a pena tudo que eu fiz. Valeu a pena porque hoje eu estou vendo a minha filha liberta. Hoje eu estou vendo, graças a Deus, a minha filha hoje é uma obreira de Deus, ela ama a palavra, ela ama a Deus. Então valeu a pena eu buscar por esse Deus vivo, maravilhoso, que se antes de acontecer o problema com a Beth, que houve o acidente da minha filha, eu já fazia as orações, eu passei a buscar mais ainda Deus depois da situação da Beth. Hoje estou firme. Meu marido um homem renovado, eu também, minha vida transformada, construí minha casa, estou me preparando para comprar o meu carro, minha família, graças a Deus, todas na presença de Deus e servindo a Deus. Hoje eu sou uma nova mulher. Aquela mulher que eu fui ficou para trás. Hoje eu sou uma nova mulher.